vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de algumas mudanças que eu pretendo fazer no mês de dezembro. Aliás, eu acho que o nome mudanças é algo muito forte. A minha pretensão é fazer pequenos ajustes para melhorar o meu conteúdo aqui nesse modesto canal chamado Filósofo dos Livros. E para quem não me conhece, o meu nome é Fernando Neri. Sou formado em filosofia, em letras língua portuguesa e espanhola. Porém, não hablo mucho. Essa é a verdade. Então, já que não hablo muito, vou falar em português. Sobre a língua portuguesa, eu acho que eu tenho um conhecimento modesto, apesar de ser formado na área. Mas, puxa vida, essa coisa da língua portuguesa é um troço tão difícil. E mesmo quando eu sei que algo está errado, eu vejo todo mundo falando errado. E se a gente resolve falar corretamente também, nós ficamos parecendo uma espécie de ET. As pessoas olham, mas por que ele está falando desse jeito? Então a gente, mesmo sabendo de algumas coisas, a gente fala errado para ficar igual às pessoas, porque não dá para ficar assim uma coisa do outro mundo. Imagina que eu vou ficar dizendo falar meão, dir meão, lembrar meão. Gente, mesóclise é uma coisa que ninguém usa. Então eu sei que me dá, me falarão, está errado, não faz parte das nossas regras gramaticais. Mas eu vou abrir mão de falar errado para ficar sendo visto como estranho? Não. E eu acho que também já está na hora deles naturalizarem essa forma de falar. Me falarão, me darão, porque é o jeito que o povo se expressa e todo mundo entende. E eu penso, a língua tem que evoluir. Então, essa coisa da mesóclise já deveria ter sido descartada há muito tempo. Eu sei que a gente não pode ficar mudando tudo à torta direita, porque senão vai virar uma confusão, uma bagunça. Mas nós devemos também atualizar a língua de forma que as pessoas tenham acesso, ou seja, democratizar o uso da palavra. Nesse sentido, existe um livro chamado As Línguas de Eulália, que mostra a evolução da língua portuguesa. E repara uma coisa, muitas coisas aí que nós falamos, que hoje todo mundo diz, nossa, que sofisticado, que correto, já foram erros da língua portuguesa no passado. Quem falava do jeito que nós conversamos hoje era considerado uma pessoa que não tinha uma boa linguagem, mas a língua mudou, a língua evoluiu. Então a gente tem que enxergar isso. E basta pegar um livro da língua portuguesa de 1945, por exemplo. Já fizeram a experiência? Eu já. Palavra ele, com acento circunflexo. Palavra xícara com CH, hoje é com X. Então, as coisas mudam. E quem que faz essa mudança? Geralmente é quem tem mais poder. Quando chega no gosto de que tem mais poder, a língua muda. Quando não é do gosto das pessoas aí que mandam, é errado, é pobre, é feio, etc. Gente, vamos popularizar a nossa língua, vamos adaptar, para com isso. Agora, voltando à questão das mudanças, que na realidade são ajustes aqui no canal. Quem está acompanhando o canal Filósofo dos Livros está sabendo que eu, Fernando Neri, elaborei uma lista de 12 livros para serem lidos. Desses 12 livros, eu escolhi 2 para um projeto que é destinado aos assinantes do canal, aos membros do canal. Então, 2 livros dessa lista serão dedicados a esse projeto. São resenhas de clássicos da literatura brasileira e essas resenhas serão feitas com spoiler. Então, para o povo em geral que está acompanhando, nós teremos 10 livros. No mês passado eu também coloquei uma meta de 12 livros, mas quando eu coloquei essa meta, eu já tinha 2 livros lidos, então o que eu consegui? Consegui ler 11 livros. Então no total, no mês passado eu li 13 livros, sendo que 11 eram da meta. E assim, flopei, mas eu não considero um grande flop.
Por quê? Quando eu coloco um número alto, existe um critério que eu não abro mão de jeito nenhum: compreensão do livro. Então, se eu acelero um pouquinho, eu vejo, estou entendendo? Tô, beleza, continua aí no processo, continua acelerado. Não estou entendendo? Leio mais devagar. Prefiro flopar do que ler algo e não entender. Não faz sentido você ficar lendo. O meu ritmo natural são 8 livros. Nesse mês eu estou com 12. Estou indo. Se eu vou conseguir, não sei, porque como eu já disse, eu não abro mão da compreensão. E sobre a questão do número, aí muita gente diz assim: ah, o que importa é a qualidade. Concordo, por isso, o critério. Se eu não estou entendendo, diminuo. Prefiro flopar. Mas, gente, olha o seguinte: o meu comum, 8 livros. Estou colocando 12. Sabe qual é a minha vontade? Ai, se eu pudesse, colocava 100 ou mais livros por mês. Não faço porque eu não consigo. Ah, mas por que 100 ou mais livros? Porque você quer aparecer? Você quer dizer que lê mais que o outro? Não, gente. Vocês não imaginam o sacrifício que é escolher 12 livros. Eu sou uma pessoa que acompanha canais, que está antenado aí nos lançamentos. Eu acompanho os canais que eu gosto, eu vou lá. Não consigo fazer isso em todos, mas assim, na medida do possível eu tento acompanhar, eu curto, eu comento, dou uma visitinha ali, porque eu tenho que também saber dividir o tempo entre assistir resenhas dos outros canais e produzir o meu conteúdo. Eu não sou apenas um leitor, sou um leitor que produz conteúdo. Existem leitores que são apenas leitores, então eles não estão produzindo conteúdo, então é claro que eles vão ter um pouquinho mais tempo que eu. Mas eu escolhi esse caminho para mim. Eu quero ler e eu quero compartilhar. Então, eu amo, sabe, ler livros. Então, né, eu vou vendo aí os canais, eu vendo os lançamentos. Gente, eu já tô com a lista pronta. 12 livros. Aí eu fico pensando, mas eu queria ler esse, eu queria ler esse. Sabe, eu quero ler todos porque eu sou apaixonado pela leitura. E eu vejo que tem outras pessoas que são parecidas comigo. Elas são apaixonadas. Então, quando elas propõem meta alta, não é na coisa de, eu tô preocupado que o outro vai ler mais ou vai ler menos. Eu vou ler mais, eu vou ler menos. A pessoa está preocupada em ler, de usufruir de um prazer, de algo que ela gosta. Eu sou assim. Ah, se eu pudesse conseguir ler 100 livros, lia. E quando eu não consigo e eu vejo um colega que consegue, você acha que eu fico triste? Nada, gente. Quando a pessoa tem uma lista grande e ela conseguir cumprir, para mim é vantagem, porque aí eu tenho mais possibilidade de escolha. Nossa, eu tô querendo saber sobre tal livro, o que, que a pessoa achou, o que, que ela gostou. Eu tenho mais opções. Agora, se todo mundo ficar se nivelando, preocupando com o negócio, eu tenho que ler menos, 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 porque vão achar que eu estou querendo aparecer. Quais vão ser as minhas opções de assistir e de ter informação? Elas ficarão limitadas, então eu acho que a gente tem que mais apoiar quem quer ler mais. Lembrando também que essas pessoas não podem se sentir escravizadas. Se você está se sentindo escravizado, se você está com algum problema, você tem que encarar que o problema, essa questão é sua. Então você trabalha consigo mesmo, se desliga do outro, torça para que o outro consiga mais, para você ter mais opção. Vamos melhorar. Eu não posso chegar. Já pensou se eu for nivelar o mundo pelas coisas que eu consigo? Gente, se eu fosse nivelar o mundo pelas coisas que eu consigo, eu acho que a gente estaria vivendo igual a Idade da Pedra. Olha, a gente tem que ver que quando alguém consegue alguma coisa, seja na questão dos livros, outras áreas, é muito melhor pra gente. Imagina, né? Eles estão conseguindo, o mundo fica melhor pra gente. Tudo que for bom, a gente tem que torcer pra melhorar, para que o outro melhore, para que o outro consiga, para que o outro evolua, porque a gente vai ter um mundo melhor e ganho pra gente. Lembrando que o Brasil, houve uma matéria aí, inclusive eu falei lá em outra rede social,
sobre essa matéria, diminuiu o número de leitores. E assim, o Brasil, mesmo tendo poucos leitores, acredita que o número de leitores ainda era maior do que o número de não leitores? Eu não sabia disso. Agora, pela primeira vez, o número de leitores no Brasil está menor do que o número de não leitores. Ou seja, o Brasil não era tão ruim como a gente imaginava. Só que a coisa agora está piorando. Então, para com isso, gente. Vamos ler mesmo. Se você consegue, ó, meu maior apoio, eu tô torcendo para que você consiga 100. Eu consegui? Não. Mas se você conseguir, ó, beleza pura, sabe? O outro melhorando, melhora o mundo pra mim, melhora o mundo. E eu acho engraçado isso, os grandes. Tem gente que é muito grande, grandiosa, né? Nós temos os grandes sábios aí. A gente tem que torcer para que a geração futura supere esses grandes sábios. Essa é a questão. Por quê? Imagina, se a gente colocar os grandes sábios como limite, eles têm que ser sempre os melhores de tudo, o mundo não vai crescer. Então, nós temos que torcer. Aliás, também tem uma coisa. Os grandes sábios, eles utilizaram como referência os sábios antes dele. Mas eles acrescentaram, eles melhoraram. Se eles ficassem só repetindo os antepassados, o mundo já teria parado. E eu, por minha vez, você, temos que escolher algumas coisas e ver, ó, os grandes sábios, eles conseguiram aqui, eu tenho que superá-los, não por uma questão de vaidade, até porque eles tiveram um caminho muito maior. Agora eles me entregaram muitas coisas prontas. Então, o fato de eu superar essas pessoas não significa que eu seja mais inteligente. Afinal de contas, eu já vim com a informação pronta, já vim com um caminho muito bom. Então é só continuar. Ou seja, a minha superação, na realidade, é uma continuação que talvez eu não conseguiria se eles não tivessem feito as conquistas dele. Então isso é muito simples, não é para me vangloriar, é para que o mundo melhore. Eu acho que é muito mais, assim, burrice você colocar o outro como limite. Ah, eu não consegui superar. Aí sim, é meio que uma burrice, porque você tem tantos caminhos aí prontos para você melhorar. O que você está fazendo da sua vida? É claro que você não vai superar em todos. Escolha alguma coisa, alguma área e se dedique a essa área. E quando você conseguir superar, não fica assim, ó. Ah, eu superei, quero ficar sempre em primeiro lugar. Torça para quem vem e depois de vocês te supere. O mundo tem que caminhar. Olha só como eu estou repetindo isso. O mundo tem que crescer. Então, nós vamos ter que melhorar. Pretendo em dezembro fazer uma lista? Pretendo. Mas qual é seu ajuste? Aí vai parecer meio contraditório. Eu vou diminuir de 12 para 8. Mas por que eu vou diminuir de 12 para 8? Porque no meu caso, na minha vida pessoal, eu estou com outros projetos de coisas que eu quero fazer, que eu não me dedicava, outras atividades, mas são atividades pessoais. Então, se eu vou me dedicar a essas atividades pessoais, eu vou gastar tempo com elas. Então, nesse sentido, ó só, eu diminuir, por quê? Eu quero evoluir, mas eu quero evoluir em outras áreas. E às vezes, para evoluir em outras áreas, você precisa diminuir em outras. Aí é uma questão de opção. Diferente daquelas pessoas, ó, tô me dedicando só a isso. Eu escolhi, aí eu fico parado. Sei lá, procura evolução. Mas também se você não quiser evoluir, problema é seu. Mas não se incomode com quem queira evoluir, tá? Não coloca você como limite. Veja a sua vida, veja como é que você tá nesse negócio. E eu quero evoluir em outra área da minha vida pessoal. E mesmo assim, mesmo quando eu coloco essa meta alta para mim de 12, além da questão de não estar abrindo mão da compreensão, existe outra coisa que eu não abro mão. Eu moro com a minha mãe, eu cuido da minha mãe. E eu também não vou deixar de cuidar da minha mãe para ficar lendo o livro. Gostaria que a minha mãe não precisasse dos meus cuidados para eu poder ler mais. Mas ela precisa. Então, quando mamãe está precisando, você acha que eu vou ficar com o livro na mão? Ou vou ficar ajudando a minha mãe? Claro que eu vou ajudar a minha mãe. E eu faço isso com o maior carinho. Gostaria que ela
de não precisar? Gostaria. Mas por quê? Porque eu não gosto da minha mãe? Não, porque eu gostaria que a minha mãe tivesse uma saúde de ferro e não precisasse dos meus cuidados. Muito simples assim. E agora também eu acho que eu vou conseguir me dedicar a essas atividades pessoais e vou conseguir ler 8 livros porque, graças a Deus, os meus vizinhos, eles deram uma melhorada na questão do barulho. Inclusive, estou conseguindo até dormir, coisa que estava sendo difícil nos últimos anos. Quem acompanha o canal também sabe disso. E tem uma coisa bem interessante sobre a questão aí do sono, etc. Como que eram os meus vizinhos? Música alta o tempo todo, quase durante todos os dias. Então eu rebolava até para gravar conteúdo aqui no canal, porque eu tinha que ficar esperando o indivíduo desligar o som. Fora a questão do canal, existem outros problemas. Veja só, minha mãe tem 73 anos. Ela é pensionista. Uma das poucas distrações da Mamis, qual que é? Assistir televisão. Algumas vezes o vizinho colocava música alta durante o dia, mas tão alta, que ela desistia de assistir televisão, porque o som do vizinho dentro de casa era mais alto que o som da televisão. Tentamos colocar a televisão num volume maior, mas o som fica ruim, a gente não gosta, fica estridente, fica desagradável. E mesmo assim, desagradável também a gente escuta com dificuldade, para vocês terem uma ideia, a televisão no som mais alto. Então eu vejo assim, é uma questão de falta de respeito desses vizinhos. Eles estão na casa dele, mas eles têm que aprender que o som tem que respeitar os limites do outro. Eu não sou obrigado a escutar a música dele, e fora que alguns nem dentro da casa, gente, nem dentro da casa. Eles colocam o som, a caixa de som na calçada. Diminuiu bastante? Diminuiu. Mas de vez em quando a gente pega uns doidos que fazem isso. Acredita nesse negócio? Então, uma coisa, se você assistiu o vídeo até agora, para eu saber que você está comigo até esse momento, coloca a hashtag som alto, que aí eu vou saber que você ficou aqui comigo até agora. Para eu ter uma noção que quem está comigo, quem que tá abandonando os vídeos antes, então eu quero essa hashtag som alto aí. Só para uma questão de controle. Mas enfim, a pessoa coloca o som alto, a gente não escuta a, a nossa televisão. Eu acho um absurdo um negócio desse. E também se eu colocar o som mais alto aqui, eu acabo me unindo a essas pessoas, incomodando o vizinho do outro lado. Não acho isso justo. E eu tenho que também colocar os meus limites. Senão fica uma coisa, eu coloco o som alto, o outro vizinho coloca o som mais alto e a gente acaba só competindo. Aí sim é uma competição, quem tem o som mais alto, mas é uma competição que a gente também não deseja. O que a gente quer é simplesmente desfrutar de escutar o som do filme que a gente está assistindo. Mas esses vizinhos não têm respeito nenhum. E fora uma questão, faz algum tempo que eu tomo remédio para colesterol alto. Aliás, eu e Mames. É uma questão de aproximadamente 5 anos, talvez até um pouco mais. A gente toma esses remédios. Simvastatina. Todas as noites. E o que que acontece? Quando os vizinhos começaram com essa coisa do som alto, é, o nosso colesterol, ele tá alto, mas ainda não está ultrapassando, não estava ultrapassando o limite, mas assim, sempre beirando o limite. Mas a médica dizia, olha, pela questão de vocês tomarem os remédios diariamente, vocês cortaram uma porção de alimentos, o colesterol de vocês, o colesterol ruim, deveria estar muito abaixo desse número. Não está ultrapassando o limite, mas está ali, está beirando. Então isso é perigoso. De repente, se descuidar do remédio, pode ser que ultrapasse, como estava ultrapassando antes. Então, nós estávamos tomando, mas não conseguimos. E ela não entendia, mas por quê? Se vocês cortaram os alimentos, vocês estão tomando os remédios direitinho, alguma coisa está fazendo errado. Aí nós descobrimos, ou melhor, ela descobriu, porque a gente já sabia, só que nós não havíamos conversado com ela, sobre essa questão do sono, que muitas vezes a gente não dormia porque os vizinhos colocavam som alto. E aí ela falou,
O sono é fundamental para a diminuição do colesterol. Pessoas que não dormem bem tendem a produzir mais colesterol ruim. Acredita que agora pela primeira vez o nosso colesterol está abaixo? Por quê? Estamos dormindo mais. Mas, olha, pode melhorar muito mais, porque ainda não estamos no 100%. Hoje, por exemplo, à tarde, os vizinhos estavam com som alto, colocaram a caixa de som. E foi um momento assim, pô, não vai acabar nunca. Sabe por que acabou? Porque ameaçou chover, aí eles guardaram a caixa de som dentro da casa. Aí deu uma diminuída, mas ainda eles estavam escutando som alto dentro da casa. E estava meio que incomodando. E depois, eu não sei que milagre, eles pararam. Pararam aí naturalmente. Mas ficamos umas boas horas aí escutando música alta. Deu a diminuída por conta da chuva, então eu torço bastante para que chova todos os dias, para eles não poderem colocar a calçada não, para eles não poderem colocar a caixa de som na calçada. E assim, de quebra também, nós melhoramos a nossa saúde, nós podemos dormir mais quando os vizinhos respeitam o nosso sono, nós podemos assistir televisão sem atrapalhar a vida de ninguém, etc. Já fiz o desabafo, agora voltando ao canal. Como eu estava dizendo, vou ler 8 livros, vou fazer outras atividades assim que eu acho legal para minha vida e cuidar de mames. Mas a minha vontade vai ser ler muito mais. Mas nesse mês, desses 8 livros, 2 estão dentro do projeto Classicões da Literatura Brasileira. Vou manter esses 2, mas os outros, os 6 que sobraram, aí eu não vou fazer TBR não, gente. Eu vou simplesmente ler de acordo com a vontade, a exigência do momento. Vou parar com essa coisa da lista, porque eu tô sempre sendo informada e eu quero mudar, etc. E para mim faz mais sentido. Porque acabei de ler um livro, eu quero mudar porque aquele livro me lembra outro parecido e sobre um assunto que eu quero aprofundar. E outras vezes eu ouço sobre um lançamento e eu acho assim, puxa vida. Quando eu fiz essa lista, eu não sabia da existência desse novo livro. Agora eu sei. Eu vou ficar preso, engessado? Não, muda tranquilamente. Eu estava fazendo a lista porque eu queria pessoas para lerem comigo. Mas eu também estou vendo que ninguém está lendo nada comigo. E as pessoas mudam também. Então eu vou ficar nesse esquema. Vou escolher 8 livros, mas eu vou deixar reservadinho para mim. E assim, se, se por acaso eu sentir necessidade de mudar, eu mudo. Senão eu vou seguindo a minha lista. O 8 livros também facilita o seguinte: quando eu não tenho ideia do que eu vou ler, eu sigo a lista. Se surgir um novo, eu mudo. Simples assim. E aí fica uma coisa legal, uma coisa gostosa. E ainda do mais a gente faz uma surpresinha para vocês. Mas ó, Classicões da Literatura vai continuar. Aí o outro ajuste, tem mais um ajuste sim. Acabando o projeto Classicões da Literatura Brasileira, eu vou fazer leitura com reflexão. A leitura com reflexão vai seguir da seguinte maneira. Existem alguns livros que eu apresentei no canal sem spoiler algum. Mas eu acho que eles mereciam spoilers por conta de uma reflexão. Então, esses livros eu vou reler e fazer uma nova resenha com spoiler, mas vai ficar também só para os assinantes. Quem tiver interessado em conteúdo com spoiler para refletir, vai pegar esses livros, que aí poderão ser clássicos, poderão ser romances, poderão ser leituras científicas, pode ser qualquer tipo de leitura. O importante é, o livro vai me proporcionar reflexões e eu vou compartilhar com essas pessoas e vou deixar aí. Então, vai ficar para os interessados. Eu sei que a maioria não se interessa, mas aí a gente deixa aí para quem tá, para ter uma ideia e se de repente muita gente gostar, eu posso de repente ampliar esse projeto. Deixo alguns com spoiler dentro das coisas dos membros do canal e outras eu faço fora para quem não é membro. Vamos ver aí o que ocorre. São experiências. Eu acho que a gente faz mudanças, mas não podemos ficar engessados. O que está dando certo a gente continua, o que não está dando a gente muda e vamos se adaptando. Afinal de contas, a realidade se altera. Então, se a realidade se altera, se ela é automaticamente
ajustável, a nossa vida também precisa de ajustes. E é isso que eu vim comentar. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários qual é a sua dúvida e eu terei o maior prazer em responder para você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!